Bom, essa é a minha área de biblioteca. Eu chamo de biblioteca, né? Mas você pode chamar de qualquer coisa. Eu vou compartilhar com você esse template aqui do Notion. O Notion ele é uma ferramenta gratuita e personalizável. Então, aqui eu coloco uma biblioteca, mas eu posso colocar como estante da Fê, por exemplo. Opa, você pode nomear do jeito que você quiser. Bom, logo aqui no comecinho, eu tenho esse menu que ele vai estar em diversas páginas e vai ficar bem acessível. Então, se eu for clicar em qualquer coisinha aqui, por exemplo, em estante, ela vai continuar aqui. E aí, se eu quiser voltar para o menu, ou eu venho aqui em estante da Fê, ou eu venho aqui em menu, eu volto lá para o comecinho também. Aqui, né, tem a minha estante, que é lá onde eu cliquei, ela também tem uma visualização aqui. Se eu clicar na fila, eu consigo ver todos os livros que eu deixei na fila. Eu posso dizer, os próximos de verdade. Então, se vamos supor que eu queira ler primeiro a Redoma de Vidro, eu só vou colocar aqui na frente. Ou se eu quiser ler Americaná, por exemplo. Enfim, eu coloco na ordem que eu me senti mais à vontade. Vamos deixar aqui o Nós Mulheres, que era o que estava antes. Bom, você pode colocar por ordem alfabética, você pode colocar filtrar, né, da forma que você quiser, ordenar da forma que você quiser. Se você clicar aqui em ordenar, você pode ordenar às vezes por ano, por editor, enfim, o que você se sentir mais confortável. Em concluídos, tem os livros que eu concluí e aí tem todas as avaliação do que eu gostei, do que eu não gostei. E aqui tá a minha wishlist, então a minha lista de desejos, né? Quais os livros que eu quero comprar nos próximos dias, nos próximos meses ou anos. E aqui estão todos, né, por capa, né? Tudo que tá com status aqui, que tá lido, o que não tá lido, o que tá na wishlist. E aqui, né, todos em lista, que é uma forma que eu acho que às vezes é até mais prático de visualizar. Eu gosto de ver com a capa, né, mas assim às vezes é mais fácil de visualizar. Bom, esses são os que eu estou lendo atualmente, né, que é o Perto do Coração, que é da Clarice, do Coração Selvagem, né, que é da Clarice Lispector. Eu tô quase acabando. E esse que é de 50 contos, né, de escritores famosos. Já aqui embaixo a gente tem os desafios, né? Tem aquele desafio. A gente pode até trocar, né? Às vezes desafio não é uma boa, talvez seja projetos, né? Talvez seja mais amigável. Projetos, fica mais amigável. Então, aí eu venho aqui, renomeio, ponho projetos, pronto. E aí tem esse de língua inglesa e o Soy Latino-Americana. Eu me baseei na estante da Isabela, eu não lembro sobre o nome dela agora, mas ela tem um canal chamado Ler Antes de Morrer. E aqui tá o vídeo, né, que eu vi, eu coloquei aqui para facilitar. E aí tem aqui a lista dos livros que eu quero e o país, né, o nome do escritor e o país, né, que é latino, né, que fala espanhol. E aqui, conforme eu for comprando, eu só vou marcando os que eu já li. Se eu colocar um livro aqui, o progresso vai aparecer aqui. Eu já explico para vocês, vocês vão entender melhor como funciona essa mecânica. Esse de língua inglesa é aquele que eu comentei com vocês, mas tem o Peanuts, que é o Snoopy, né? E tem esse Carpet People e esses outros livros que estão na minha lista também que são em inglês, que conforme eu for adicionando a minha estante, vamos dizer assim, eu adiciono aqui ou eu adiciono lá na estante, lá no comecinho, como eu mostrei para vocês. Mas esse que é o que eu estou lendo, eu ainda estou em 10%, que é esse mesmo aqui, ó, que está em 10%. Ele é automático, então eu não preciso ficar mexendo, né? Eu só mexo em um lugar só e ele já altera em todo o layout, todo o template. Aqui no lado direito, temos os meus favoritos da vida. Então, tenho os livros que eu li, né, há pouco tempo, que eu coloquei que são os meus preferidos, assim, que tá além das 5 estrelas, sabe? É o livro que eu vou guardar para sempre. É o da biografia da Vivienne Westwood. E esse Day Tripper, que é uma espécie de... não é HQ, na verdade ele é uma graphic novel. Que a história é linda. Enfim, em algum momento eu falo com vocês sobre essa história. E não sou, né, um canal de leituras, né, não sou nenhuma booktuber, mas eu posso falar um pouquinho da minha resenha sobre essa história que é linda. Eu chorei
Eu li 2 vezes, das 2 vezes que eu li eu chorei. Aqui em notas tem algumas reflexões, anotações, coisas que eu tiro do livro, dos livros, né? Esse aqui vou dar um exemplo de racismo em Americana. Tem essa frase aqui que me chamou muito a atenção e eu já explico para vocês também como funciona. Embaixo a gente tem esse rastreador, né, que eu coloquei de leitura, então eu coloquei por mês, eu comecei esse rastreador no mês passado. Eu tenho outra forma, né, de anotar esses hábitos, né, de leitura, mas eu coloquei aqui, né, porque para mim fica muito mais visual também, né, saber quanto tempo, como anda, né, a minha leitura. Então aqui, hoje é dia 9, né, então eu já li, mas vamos supor que eu não li, eu clico. Aí, dia 10, vamos supor que eu vou ler também, no dia que eu ler eu marco. E aí ele já calcula aqui durante 31 dias o quanto que eu li. E aqui, né, do lado de cá, tem um resumo, né, do meu ano. Então, em 2024 eu li 2.300 páginas. Foram 6 livros concluídos, né, que era a minha meta. E a minha meta, né, como eram 6 livros mesmo, então não falta nenhum livro para completar. Agora vamos no menu. Aqui na estante é exatamente aquela estante, né, que eu tinha mostrado para vocês logo no início. Então aqui dentro é uma parte dedicada só para ela. Em séries literárias é uma área que, se eu estiver lendo algum livro que tenha sequências ou que seja uma série mesmo, eu posso adicionar aqui. Vou dar um exemplo para vocês, como A Torre Negra. A Torre Negra, que é... E aí aqui, por enquanto, eu não tenho nenhum livro relacionado, mas eu posso adicionar por aqui. Então eu venho aqui e escrevo A Torre Negra, vou pôr volume 1, porque eu não lembro o nome do primeiro livro. E aí eu ponho aqui nova página, ele já criou um livro para mim, certo? Vamos supor que sejam 3 livros. A Torre Negra, volume 2, acho que são 5, tá? Volume 2... Vou deixar até o 2 aqui, que vai ficar mais fácil vocês entenderem, não vai ficar tão longo o vídeo. Mas aí ele já coloca aqui que tá na minha fila, porque são livros que eu coloquei agora, né? Então ele não coloquei nenhum status dele. E aqui ele já faz um resuminho da série. Se eu quiser colocar uma capinha aqui, ó, eu só venho aqui em cima, adicionar capa. E aí eu ponho uma capa ou do Unsplash, ou um link, enfim, vou colocar aqui, deixa eu ver se eu acho uma foto do Stephen King. Não tem, mas pode ser essa aqui. Não é uma torre, mas algo parecido. Mas aí você pode copiar o link e adicionar aqui, ó. Ou você pode, aqui em link, você copia o link e coloca. Ou se você tem a foto do seu livro aí, ou da capa, ou do seu projeto, só carregar, ou fazer como eu fiz, né, no Unsplash, digitar o nome e aparecer. Bom, já eu venho aqui e complemento sobre esses livros, tá? Eu vou explicar para vocês como que a gente adiciona um livro. Bom, aqui em gênero, todos os livros que eu li, eles estão com uma classificação, né? Você pode adicionar também, vamos supor que não tenha algum gênero aqui que você gosta de ler. Vamos supor que você gosta de ler Romantasy, que é aquele livro que eu disse, Romantasy, que é ficção e fantasia, né? E romance. Aí, o que eu costumo fazer, eu coloco um ícone também, eu acho bonitinho. Eu venho aqui, a gente pode trocar a cor, né? Como eu tô usando muito rosa, então eu vou deixar rosa mesmo. Mas Romantasy, deixa eu ver se eu consigo... Não tem nada com fantasia, vamos deixar o coraçãozinho mesmo. Esse aqui. Romantasy. E aí, conforme eu for adicionando os livros, vai aparecer aqui e aí ele vai contar tudo automaticamente. Eu tenho alguns que eu tava lendo de romance, né? Eu tenho 18 no total, mas eu só li 5 até o momento. Aqui em ano a ano é onde fica o resuminho, né? Eu coloquei aqui antigos, mas esse aqui é só para eu saber, conforme eu lembro dos livros que eu li, eu vou colocando aqui. Mas como eu comecei em 2023, né? Coloquei 3 livros concluídos.
esse aqui, o ano de 2024, foram 6 livros, e para 2025 eu tenho 20 livros, né, para completar a meta, mas eu ainda não li nenhum porque o ano ainda não acabou. Então, em 2024, né, a minha meta era 6, vamos supor que se minha meta fosse 8, aqui ele já atualiza, deixa eu puxar para cá. Faltam 2 livros para completar a meta, tá vendo? Então, se eu colocar 6, não vai faltar nenhum. Aqui já estão os livros, né, que eu li esse ano e que eu concluí, ou que eu estou lendo também, né? Tem aqui esse 50 Great Short Stories, né, que eu comentei agora há pouco, e Perto do Coração Selvagem, da Clarice. Essas informações aqui, ó, ele vai preenchendo automaticamente, tá? A única coisa que você vai ter o trabalho de fazer é, em meta anual, você colocar qual que vai ser a sua meta. Então, todo ano eu venho aqui e coloco. Eu coloquei que eu quero ler 20 livros em 2025. Já tenho 13 aqui na minha lista já para ler desses 20. Então, vai ser um ano que eu não vou ter que comprar nenhum livro a mais. Em desafios tem aquelas desafios que eu comentei, né? Então, vou explicar também como adiciona. Eu costumo colocar sempre uma listinha aqui. Como é que você faz isso? Eu vou mostrar pra vocês. Você vem e coloca a barra, e aí você põe lista de tarefas, e aí você vai colocar o nome do livro, o nome, enfim, da história que você quer ler. E aí, quando você terminar, você pode colocar, ticar, né, para você saber que você leu ou não. Enfim, você pode organizar de outra forma, você só usar isso daqui como parâmetro. Em escritores, aqui tem os livros separados por escritores. Então, eu vou dar um exemplo aqui deixa eu ver, da Rosa Monteiro. Eu não coloquei a biografia dela aqui ainda, mas tem O Perigo de Estar Lúcida, que é um livro que eu já li, eu recomendo fortemente. E tem esse Nós Mulheres que eu comprei, que tá na minha lista. Vou dar um exemplo do Dostoiévski aqui. Tem uma biografia bem curtinha aqui, que eu coloquei, isso que eu peguei na Wikipédia. E aqui a bibliografia dele, mas são os livros que eu pretendo ler. Não, assim, tá na minha lista ali, mas eu não tenho certeza. Esse aqui dos Irmãos Karamazov eu já tenho, eu ainda não li. Eu já li O Crime e Castigo, mas tem algumas histórias aqui que me interessaram pelo título, e aí depois eu vou ver se eu consigo encaixar nas minhas leituras. Mas eu quero muito, sim, ler muito mais do Fyodor Dostoiévski, porque eu gostei muito de Crime e Castigo. É um livro que eu li há muitos anos atrás e eu não me esqueci da história, porque marcou. E os Irmãos Karamazov eu sei que eu vou gostar, porque eu já vi muitas resenhas sobre eles, sem spoilers, então eu não sei muito bem o que vai acontecer e tô bem curiosa. Saindo aqui dos escritores, tem as anotações. Então eu vou mostrar pra vocês como é que você faz. Vamos supor que eu queira colocar uma anotação sobre psicologia, talvez. Psicologia. Ou vamos em criatividade mesmo. Eu venho aqui e aí o que eu faço? Eu ponho arroba e aí eu cito o nome do livro. Vamos supor que eu tenha visto algum trecho no livro Americana. Aí eu venho, clico Americana e aí eu vou lá e coloco a frase. Se eu não já coloquei aqui no livro, se eu já coloquei aqui, eu só venho, copio e colo. Caso não tenha, eu vou lá na menção mesmo. Deixa eu voltar. E eu vou e escrevo. Se for no Kindle, eu só pego, copio e colo, porque eu tenho uma opção aqui, ó, à minha esquerda, que é notas e destaques do Kindle, que ele vai direcionar para a área do Kindle que eu consigo copiar e colar. Por exemplo, Perto do Coração Selvagem, tem 2 falas aqui, 2 frases que eu gostei muito. Por exemplo, essa daqui. Opa. Definir a eternidade como uma quantidade maior que o tempo e maior do que o tempo que a mente humana pode suportar em ideia também não permitiria, ainda assim, alcançar sua duração.
Vamos supor que essa frase aqui faça sentido com criatividade, tá? É só uma forma de organizar as citações dos livros ou destaques dos livros separado por temas. Então fica muito mais fácil se eu for procurar alguma frase que eu vi em algum livro e eu quero falar sobre racismo, por exemplo, e aí eu venho e sei da onde que é o livro e qual que é a citação. Então é muito mais fácil e organizável, vamos dizer assim. Bom, voltando para cá, em menu, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, como a gente adiciona um novo livro. Então, eu já deixei um botão aqui que você só clica em novo livro e aí ele já cria aqui à esquerda. Eu vou ampliar para ficar maiorzinho. Vamos supor que o livro seja Contos do Edgar Allan Poe. Aí eu vou pôr o nome do escritor, né? Edgar Allan Poe, já tá aqui. Qual que é o gênero? É um gênero de horror, suspense, thriller e contos. Aí eu vou colocar o dia que eu comecei a ler o livro, vamos supor que seja hoje, 9 de dezembro. Quando que eu concluí, né? Esse aqui eu só vou preencher no final. Qual que é o formato? Vamos supor que seja um livro físico. Quais são as páginas totais? Eu vou ver quantas páginas são. Deixa eu ver. 369 páginas. A avaliação só vou colocar depois que eu ler, né? E vou colocar o status. Vamos supor que ele não esteja na minha lista de desejos, já esteja lendo ele. Eu venho aqui e coloco em lendo. A editora é a editora Darkside. O idioma que eu tô lendo é em português. Aqui em progresso, ele vai calcular sozinho, já mostra como faz. Vamos supor que eu esteja lendo ainda este ano, 2024. Se for para algum desafio, ele vai aparecer aqui, o desafio. Aqui em URL é só se ele estiver na minha wishlist, sabe? Ou se eu quero saber de alguma outra coisa, alguma resenha, se ela posso colocar aqui. E aqui é o meu veredito final. Depois que eu terminei de ler o livro, eu venho e coloco. Então, vamos supor que eu já li 259 páginas. Ele já calcula aqui que já estou em 70% do meu livro. E aí, vamos supor que eu já terminei o meu livro. Eu venho em... Vamos supor que eu tenha terminado ele no dia 16. E aí eu troco o status de lendo para lido. E meu veredito final, eu vou escrever. Pronto. Aqui embaixo, livro em um tweet. Eu vou escrever, né, uma frase curta, né, a sinopse desse livro. Aqui as minhas impressões sobre o livro, alguns pontos de aprendizado. Claro, todas essas coisas aqui, frases favoritas também, todas essas coisas aqui não são obrigatórias, tá? Você só preenche se você se sentir confortável. Bom, já adicionei todas as informações que eu queria. Vamos supor que eu coloquei 5 estrelas. Eu posso pôr uma capa. Quero colocar a capa horror. Ou eu posso pôr a capa do livro também, como eu falei pra vocês, de colocar um link, tá? Beleza, já coloquei um livro novo na minha estante. Bem simples, né? E aí, ele, como eu tinha colocado que eu estava lendo... Opa, peraí, que já foi concluído, ele vai aparecer aqui. Contos de Edgar Allan Poe 2024, da forma que eu comentei com vocês. Bom, voltando à nossa página inicial, dá pra ver que é bem simples de mexer, né? Então, escritores, você vai colocar um novo, então vem aqui no azulzinho, colocar novo e vai escrever o nome do escritor, vamos supor que esteja o Stephen King. Não tem nenhum livro aqui dele, não, tem a Torre Negra, né, que comentei com vocês. A Torre Negra volume 1 e volume 2, eu posso já colocar. Vou colocar a biografia dele. Se eu quiser colocar os livros que eu quero ler ou a bibliografia completa, eu posso por aqui. E aí eu posso pôr uma foto dele também. E aí eu venho aqui alterar capa, ponho o link, colo e envio. Por que que eu faço isso? Porque se eu for colocar a imagem aqui,
no corpo, o Notion ele tem uma limitação de espaço, pelo menos a versão gratuita. Eu uso a versão paga, mas a versão gratuita eu sei que tem um limite assim, de imagens e vídeos para você complementar. Então, o ideal é, né, fazer desse esquema que aí você não ocupa espaço e se a imagem sumir você coloca outra, vai ser bem simples, é bem tranquilo. Bom, falei, né, dos livros, como que adiciona um livro, como que adiciona um escritor, mas aí eu quero ir lá nas minhas séries literárias, e aí eu quero, né, sobre a Torre Negra, eu quero saber, né, o quanto que eu já li. Então, vamos supor que eu já li, eu estou lendo esse, e eu já li das 300 páginas, eu já li 251, ou não, vamos supor que eu já tenha lido este livro, vamos supor que eu já tenha lido esse livro das 300 páginas, já tenha lido as 300, e aí no Torre Negra 2, vamos supor que eu ainda esteja lendo ele. Vem aqui, lendo, e ele tem, vamos supor, 159, e eu parei na página 100, ele já calcula aqui 63%. Lembra que eu falei sobre as séries? Aqui ele já calcula os livros, já conclui um livro de 2 desta série. E é isso. Aí em desafios também é a mesma coisa. Então a gente vai colocar os livros que a gente está lendo, né? Ou que a gente pretende ler. Então vamos supor que em Soy Latino-Americana eu esteja lendo. Bom, vamos supor que Perto do Coração Selvagem esteja aqui em Soy Latino-Americana. Ele já mostra os 73% que é do 73% do livro que eu estou lendo. Mas, vamos supor que eu vou colocar, Soy Latino-Americana, eu vou pôr Torturado. Torturado eu ainda não li, e aí ele ainda continua com 73%, mas deixa eu pegar um outro livro que eu tenha lido e eu tenha gostado. Deixa eu ver. Vou pegar um livro que eu esteja lendo, mais ou menos, por exemplo, esse aqui do 50 Great Short Stories. E aí ele vai somar com o que eu estou lendo, e aí vai ficar 83% de todos esses livros aqui. Então, se eu ler todos esses livros aqui, ele vai ficar 100%. Aí a gente voltando para a tela inicial, a gente consegue, né, ver todas as coisinhas aqui. A Torre Negra, que foi o livro que eu coloquei, né, que eu estou lendo. Soy Latino-Americana, ele já atualizou. Enfim, a série, né, da Torre Negra tá aqui em destaque. Então, assim, é uma ferramenta muito simples e fácil e gratuita pra gente mexer. E aí o único trabalho que a gente tem é só adicionar o livro mesmo e o escritor, e o resto, né, a gente meio que já tá fácil, já tá automatizado. E é isso, espero que ajude na rotina de vocês, na leitura de vocês, e que vocês possam ler cada vez mais e com qualidade. E é isso, um beijo, um abraço, e o link, né, para você usar esse template e baixar tá aqui na descrição. Indica para os amigos, comenta, dá aquele joinha, sabe, bem legal, que me ajuda bastante. E é isso, espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!